Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês que me acompanham de perto, de longe, no Brasil, fora do Brasil. Muito obrigado de coração por vocês estarem sempre acompanhando as mensagens aqui do canal do pastor Irineu Messias. Meu muito obrigado pelas pessoas, pelos irmãos, pelos amigos que vêm nesses últimos dias se inscrevendo no nosso canal. Também muito obrigado. E você que ainda não é inscrito, meu querido amigo, minha querida amiga, meu dileto irmão em Cristo Jesus, se inscreva no canal, ative o sininho. É importante a cada vídeo você sempre dar o like, do gostei nas mensagens, para que o YouTube assim entenda que muitas pessoas estão interessadas nesse conteúdo da palavra de Deus, principalmente nesses dias tão difíceis em que todos nós, no mundo inteiro, estamos passando, aflitos, angustiados com esta pandemia que está ceifando muitas vidas. Aqui no Brasil, por exemplo, já foram 200 mil vidas perdidas e que nós devemos, como Igreja de Cristo, chorar por essas vidas, porque a palavra de Deus diz: chorai com os que choram. Isso é cristão, isso é demonstrar amor ao próximo, amor àqueles que estão sofrendo. Há muitos que questionam o número, a quantidade, não importa. Se fosse uma vida, ainda assim nós deveríamos chorar e lamentar, porque uma alma para Deus, conforme diz lá no livro de Salmo, é muito importante. Custa muito caro uma alma para Deus. Então, portanto, nós devemos, como Igreja de Cristo, dar o grande exemplo de solidariedade humana, solidariedade cristã, e, claro, imitar o nosso Salvador Jesus, que sempre se apiedou dos que estavam sofrendo. Quando Jesus viu aquela viúva de Naim chorando pelo seu filho, Jesus se compadeceu daquela mulher. Quando Jesus ouviu a notícia de que Lázaro era morto, Jesus, diz a palavra do Senhor, chorou. Que nós também possamos chorar pelos mortos do nosso país, mas do mundo inteiro, porque fazendo assim estamos imitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na sua palavra diz, vou dizer mais uma vez, chorai com os que choram. Que Deus tenha piedade das 200 mil famílias que neste momento estão chorando os seus mortos. A minha solidariedade cristã, os meus pêsames, as minhas condolências cristãs. E vamos todos nós orarmos para que o Senhor nosso Deus, na sua grande misericórdia, possa tocar no coração de todos os governantes no Brasil, para que apresse essa questão da vacina, não importa qual seja ela, qual o país, não importa, contanto que ela venha o mais rápido possível e possa imunizar as pessoas, todos nós, para que voltemos à normalidade, para que possamos trabalhar, para que possamos interagir socialmente, para que possamos, por exemplo, estarmos na igreja na capacidade máxima, que hoje está reduzida por conta dessas restrições corretamente orientada pelas autoridades sanitárias, não por perseguição à igreja, mas pelo cuidado com as nossas vidas e com a vida de todas as pessoas. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão em Cristo Jesus, sejamos nós cuidadosos, sejamos nós prudentes, sábios, e sejamos nós, sobretudo, solidários com essas pessoas que estão sofrendo por conta dessa pandemia do coronavírus e por conta da Covid, que tem ceifado milhares de vidas, não só aqui no Brasil, como também em toda parte do mundo. Deus tenha misericórdia dessas vidas, dessas pessoas que estão chorando. O que nós devemos, como Igreja de Cristo, é pedir perdão pelos nossos pecados, tal como fez Neemias, quando Anani contou da sua grande miséria que estava lá em Jerusalém. Ele pediu perdão pelos seus próprios pecados, pelos pecados do seu pai, pelos seus próprios pecados pessoais, mas ao mesmo tempo ele clamou pela misericórdia e pela intervenção divina. Assim também devemos pedir perdão a Deus pelos pecados da nossa nação, que sabemos que muitos dos que compõem e integram a nossa sociedade são duros de coração, não querem saber de Jesus. Muitos não creem em Deus,
mas nós, como igreja de Cristo, devemos, mesmo assim, orar por elas, porque lembremos-nos que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos da cruz de Cristo. Mas mesmo assim, o nosso Salvador, ele desceu do céu, tomou o corpo de homem, embora ser pecado, e morreu por todos nós, miseráveis pecadores. Assim também devemos orar por todas aquelas pessoas que, mesmo que não creem em Deus, que não sirvam a Deus, mas devemos ter misericórdia delas, assim como Deus teve misericórdia de nós e também tem misericórdia dela. Esse é o papel da Igreja de Cristo na Terra: ser sal da terra, luz do mundo e interceder por todas as pessoas em qualquer lugar, independente da sua condição espiritual. Dito isso, meus queridos irmãos e irmãs, meus diletos amigos, a quem eu agradeço por estar aqui sempre nos acompanhando, quero ler com todos vocês um trecho nas Sagradas Escrituras, neste momento com Deus, no capítulo 8, e apenas um versículo para a nossa reflexão neste momento. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 9, que assim diz: Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, queridos amigos, querida Igreja de Jesus, aqui neste momento eu aproveito para cumprimentar aos meus irmãos queridos da Assembleia de Deus, Ebenezer, a qual pertenço, ao nosso pastor presidente, pastor Robenildo Lins, e em nome dele todo o ministério, toda a membresia, os congregados, mas também a todos os meus irmãos de todas as denominações, aos cristãos de todas as vertentes do cristianismo, aos sem religião, aqueles que não creem em Deus, ainda não creem em Deus. Oro para que o Senhor os faça crer, porque a melhor coisa da vida é crer em Deus, confiar em Deus e viver servindo a Deus. Então, dito isto, meus queridos, o texto aqui nos traz um ensinamento do apóstolo Paulo nessa carta maravilhosa de Romanos, profunda, onde aqui ele trata sobre os fundamentos da nossa fé. Entre as 13 cartas que ele escreveu, ele trata aqui da justificação pela fé, trata de uma série de doutrinas que são essenciais no cristianismo. Mas nesta carta também ele dá uma série de conselhos espirituais para aqueles irmãos da igreja ali em Roma, para que eles tivessem cuidado na sua conduta espiritual, para que eles tivessem cuidado como viver e servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eles não podiam servir a Deus com suas próprias forças, mas que eles dependiam, nós podemos entender, não só ao longo, por conta deste capítulo 8, que é bom que você comece a ler do versículo 1 até o último versículo desse capítulo 8, mas toda a carta de Romanos, mas particularmente neste versículo, Paulo faz lembrar aqueles irmãos: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne. E por que Paulo dizia que os romanos não estavam mais sob o domínio da carne? A carne quer dizer aqui a nossa velha natureza, a natureza humana, essa natureza humana decaída, natureza humana que estava afastada de Deus. E Paulo agora estava dizendo para aqueles romanos que eles já não estavam sob o domínio dessa natureza decaída, pecaminosa, afastada e distante de Deus. E por que eles não estavam, os irmãos, os romanos, não estavam sob o domínio da carne? A natureza deles não estava mais os dominando com seus prazeres, que em sua maioria absoluta estavam na contramão ou estão na contramão dos princípios da palavra de Deus. E Paulo explica a eles por quê. Diz assim Paulo: não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, ou seja, do Espírito de Deus. Aqui podemos entender de forma cristalina de que uma das razões pelas quais aqueles irmãos em Roma não estavam sob o domínio da sua velha natureza, porque eles estavam sob o domínio do Espírito, que aqui neste versículo há 3 designações. O Paulo fala em relação ao Espírito Santo, que ele é o Espírito, que ele é o Espírito de Deus e que ele é o Espírito de Cristo, significando a mesma
coisa, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo, é o Espírito e é o Espírito de Cristo. Então, portanto, aqueles irmãos romanos não estavam mais fazendo todos os prazeres da sua carne, porque eles estavam sob o domínio do Espírito. E aqui já aproveito, meu amigo, já aproveito minha amiga, já aproveito minha querida igreja em Cristo, para lhes dizer que a única forma, o único meio pelo qual você, ou todos vocês, não se deixem levar, não sejam dominados pelos prazeres, pelos pecados que os afasta e nos afasta de Deus, é ser dominado, é estar sob o controle do Espírito, assim como os romanos estavam sob o controle do Espírito de Deus. No entanto, esse controle, esse domínio do Espírito tinha que ser algo voluntário. Então eu aconselho você para que voluntariamente você também deseje, queira, peça ao bom Pai Celestial para que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo o Espírito possa também dominar o seu coração, dominar a sua velha natureza. E eu tenho certeza que você muitas vezes discorda do seu comportamento que está na contramão da palavra de Deus. Há uma lei na sua consciência que reprova as atitudes, as suas ações, os seus comportamentos. Você sabe que é errado, mas você não tem controle, você não tem domínio, você não sabe como se controlar. E por quê? Porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque você não está sob o controle do Espírito Santo de Deus, diferentemente dos romanos, onde Paulo diz para eles que ele estava sob o domínio do Espírito. Então, neste momento, eu te aconselho, se você quiser estar sob o domínio do Espírito e não sob o domínio da sua velha natureza, você deve ter um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Espírito é do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo também faz uma ressalva para aqueles irmãos. Ao mesmo tempo que Paulo diz para ele que vós não estáis sob o domínio da carne, ou seja, da velha natureza, da natureza humana decaída, mas sob o domínio do Espírito. Ele aqui faz uma ressalva interessante, muito importante. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, aqui Paulo estava dizendo que aqueles irmãos em Roma não estava mais sobre o domínio da carne, porque tinha sobre o domínio do Espírito. No entanto, ele levanta um questionamento àqueles irmãos. Será que o Espírito de Deus verdadeiramente está habitando em vós? Porque muitas vezes as pessoas estão na igreja, estão cantando, estão servindo, estão louvando a Deus, e aparentemente nós achamos que elas estão sob o controle do Espírito de Deus. Apenas aparentemente. Mas na realidade, eles não estão deixando-se dominar pelo Espírito de Deus. E esta é a razão, por exemplo, pela qual muitos cristãos, muitos crentes em Jesus, estão escandalizando o Evangelho. Estão tendo uma crença de aparência e muitas vezes uma hipocrisia religiosa, que Jesus, por exemplo, detectou nos próprios fariseus, que pregavam tão maravilhoso, que ensinavam tão perfeitamente a doutrina de Deus. Tanto é que Jesus disse, olha, vocês observem tudo que os fariseus ensinam, só não procedam como eles. E muitos, infelizmente, crentes em Jesus, hoje no século 21, estão ensinando muito bem a palavra, muitas vezes. Estão pregando maravilhosamente bem, seja nas igrejas, seja aqui na internet. Mas quando vamos olhar para as suas atitudes, para as suas ações, é um verdadeiro escândalo. É uma vida lamentável. Por quê? Porque eles não estão se deixando dominar pelo Espírito Santo de Deus, como os romanos aqui, Paulo aqui estava dizendo que eles estavam. E os alertava, se é que o Espírito de Deus, como diz aqui, se é que o Espírito de Deus habita em vós. A pergunta que eu lhes faço, neste momento, você tem convicção, você tem certeza no seu coração de que o Espírito de Deus habita no seu coração, habita na sua alma, habita no seu espírito? Você tem essa convicção?
Se você tem essa convicção, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Mas se você não tem esta convicção, esta mensagem é exatamente para você. Para que você, a partir deste momento, a partir desta exortação que te faço, no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não é por acaso que você está assistindo esse vídeo. E não é por acaso que eu estou ministrando esta mensagem da parte de Deus. É exatamente para levar você a refletir se você tem ou não o Espírito Santo de Deus. Ah, mas muita gente vai dizer, mas pastor, como é que nós, miseráveis pecadores, vamos ter o Espírito de Deus habitando em nós? É Deus que diz, não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Paulo falou isso para a igreja em Cristo Jesus, mas todos os homens, todos os pecadores, os piores, os mais vis, os mais terríveis, podem se transformar em templo de Deus e morada do Espírito Santo. O Espírito de Deus pode habitar em você que tem uma vida completamente desvairada, uma vida completamente distanciada dos princípios morais, dos princípios éticos da palavra de Deus. Não importa que vida você está levando, não importa o pecado que você praticou, o importante é que neste momento você resolva, você aceite, você se deixe dominar pelo Espírito de Deus e pelo Espírito de Cristo. E era essa palavra que Paulo estava lançando para aqueles romanos. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele fez essa fala para levar aqueles irmãos à reflexão. E assim ele fez, entendo eu, e podemos inferir, porque certamente ali na igreja tinha alguns que tinham o Espírito de Deus e se deixavam dominar pelo Espírito de Deus, e tinha outros que não tinham o Espírito de Deus. Senão, não haveria razão dele exatamente se expressar desta forma, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque na igreja podemos dizer que há crentes que se deixam dominar pelo Espírito de Deus e que há outros que não querem ser dominados pelo Espírito de Deus. Querem agir da própria forma, do seu próprio jeito. Não obedece a ninguém, muito menos a Deus. E se não obedece a Deus, não obedecerão os ministros, os obreiros, as suas dirigentes, porque querem fazer as coisas conforme a sua carne, a sua natureza, do seu jeito. E nós não podemos ser assim. E era esta orientação que Paulo estava dando. E deixa eu dizer para vocês, não apenas para os romanos, não apenas para aquela igreja de então, mas para a igreja universal do Senhor Jesus Cristo, do qual eu e você, que nos reconhecemos como cristãos, como um crente em Jesus, esta palavra é para mim e para você. O Espírito, vós não estáis sob o domínio da carne. Bendito seja o nome de Jesus. Que o Senhor me ajude, para que o Senhor nosso Deus nos ajude a nós nunca mais estarmos sob o domínio da carne, mas sim sob o domínio do Espírito. Mas Paulo também, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Essa aqui é exatamente a grande questão, ou podemos dizer o grande problema que muitas igrejas estão enfrentando hoje. Porque tem muitos crentes na igreja, muitas pessoas na igreja, mas muitas dessas pessoas não têm o Espírito de Deus dentro das suas vidas. E é por isso que há tanto escândalo, há tantas fragilidades espirituais. E por isso que a palavra que lhe dou agora, que lhe ministro agora, é que você reflita neste conselho, não do apóstolo Paulo, mas no conselho do Deus Todo-Poderoso, do Pai Celestial, do Senhor Jesus Cristo, que quer habitar em você através do seu Espírito Santo. Como diz Paulo, faz uma terceira ressalva. Onde ele diz assim, nesse mesmo versículo, veja que neste versículo tão pequeno, mas cheio de tantas lições maravilhosas para mim e para a sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga e minha querida igreja em Cristo Jesus. Paulo ainda faz uma ressalva, esta mais séria ainda, quando ele diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo,
não pertence a Cristo. Muitas pessoas não vão gostar de ouvir isso que eu vou lhe dizer agora. Mas eu estou dizendo, vou apenas repetir aquilo que está aqui na palavra de Deus. Se você não tem, meu amigo, na sua vida, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, diz aqui a palavra do Deus Todo-Poderoso, você não pertence a Cristo. Você pode não gostar do que eu estou lhe dizendo, mas eu não fui chamado para ser ministro do Evangelho para agradar as pessoas, mas fui chamado para ensinar o que as pessoas precisam ouvir, seja as pessoas não cristãs, seja os cristãos. Você precisa ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que regenera, a palavra de Deus é quem nos prepara para nós chegarmos aos céus e nos prepara para nós termos a comunhão perfeita com Cristo através do Espírito de Deus e do Espírito de Cristo. Então, se você não tem o Espírito de Cristo, o texto aqui é muito cristalino, sincero e verdadeiro em dizer, você não pertence a Cristo. E a pergunta que ele faz para ir terminando essa mensagem, você quer pertencer a Cristo? Você quer ser verdadeiramente um cristão como você deseja ser e diz ser? Mas se o Espírito de Cristo não estiver na sua vida, o texto sagrado está lhe dizendo, não eu, que você não pertence a Cristo. Mas que neste momento, decida, neste momento, resolva, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pertencer a este Jesus maravilhoso. Mas você só o pertencerá se você tiver o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Como disse Jesus, que ele iria para o Pai, mas ele mandaria o Consolador, esse Espírito, que convenceria o homem da justiça, do pecado e do juízo. E é este Espírito que o mesmo Paulo aqui, neste capítulo, no capítulo 8 e o versículo de número 26, ele diz uma expressão maravilhosa. Você pode dizer assim, mas pastor, como é que eu vou pertencer a Cristo? Eu não consigo pertencer, eu não consigo largar os meus pecados, eu tenho muitas fragilidades, eu tenho muita dificuldade. Mas aqui tem esse mesmo texto, Paulo mais adiante vai dizer para os Romanos, capítulo 8, verso 26, Paulo diz assim, do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Então, veja aí a importância de ter o Espírito de Deus habitando em nós, porque ele é quem nos ajuda nas nossas fraquezas. E todos nós temos as nossas fragilidades. Seja o crente mais antigo, seja o crente mais experiente, seja o crente mais ledor da Bíblia, não importa, porque o inimigo não respeita, mas ele vai respeitar aquele cristão, aquele crente que está e se deixa dominar pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando este cristão, quando este crente se deixa dominar pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo vai nos ajudar nas nossas maiores fraquezas, nas nossas pequenas fraquezas. Então, voltando ao texto, meu querido irmão, minha querida irmã, e para encerrando esta mensagem, portanto, vamos reiterar. Se você quer ser servo de Jesus, saiba que você não estará mais dominado pela sua velha natureza, mas sim dominado pelo Espírito de Deus. Agora, esse Espírito verdadeiramente precisa habitar no seu coração. E para habitar no seu coração, você precisa abrir a porta do seu coração para que Jesus, ele entre. E Jesus entrando, o Espírito Santo de Deus vai entrar na sua vida, conforme diz, capítulo 3, o verso 20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E é exatamente o Espírito Santo de Deus que proporciona toda esta alegria, todo este momento prazeroso de Jesus no coração do ser humano. Então, portanto, neste momento, decida, meu amigo, você deixar-se dominar pelo Espírito Santo de Deus. Deixar que o Espírito habite em você,
porque se você não deixar, o texto das palavras de Deus é cristalino. Você não pertencerá a Cristo, mas Deus o Pai quer que você pertença. O Espírito Santo quer habitar em você. E Jesus morreu no Calvário para tornar você a habitação eterna do Espírito Santo de Deus. Assim que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe ajude para que você possa ser morada de Deus e templo do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.